Oi, gente, tudo bom? Hoje é sábado, dia 13 de dezembro, dia de passar raiva aqui comigo, né? Primeiro, nós vamos falar sobre o AI-5, né, que aconteceu no dia 13 de dezembro, e é importante nós falarmos sobre ele porque tem a ver com a psicografia. Então, hoje, quanto tempo é de 1968? Mais de 60 anos atrás. Ai, quanto é? Peraí, deixa eu fazer as contas aqui. 67 anos atrás, acontecia o ato institucional número 5, que foi o decreto mais repressivo da ditadura militar brasileira, assinado em 13 de dezembro de 1968, pelo então presidente Arthur da Costa e Silva, fechando o Congresso, suspendendo direitos políticos, né? E a gente viu essa semana lá no Congresso, né? Eles tentando aprovar lá para diminuir a pena do Bolsonaro, né? E foi uma loucura, né? De uma madrugada lá, o povo se pegando no pau. E nós tivemos aqui, né, dia 13 de dezembro, muito perto dessa data. Acho que foi essa semana, foi dia 10, dia 11, né, que isso aconteceu. E em 1968, né, suspendeu os direitos políticos, proibindo manifestações e instaurando a censura, marcando o início dos anos de chumbo, e intensificando a repressão no país, com poderes quase absolutos ao executivo e suspensão do habeas corpus. Que o habeas corpus é quando a pessoa ela é presa, né, e ela tem direito à liberdade. E foi um decreto de exceção, né, foi o mais duro dos atos institucionais usado para consolidar o poder militar e reprimir a oposição. E poderes ao presidente, ele concedeu ao presidente a prerrogativa de fechar o Congresso, né, caçar mandatos, suspender direitos políticos por 10 anos e intervir em estados e municípios, sem necessidade de justificativa, né? É a ditadura, é o déspota, né? Que ele faz o que dá na telha, né? Tira os direitos das pessoas que não concordam com ele. E nós vamos ter aqui um personagem, né? Que aconteceu isso com ele na psicografia. Suspensão de direitos. Invalidou o habeas corpus para crimes políticos e contra a segurança nacional, além de suspender garantias constitucionais. Censura e repressão, né, como a gente falou, intensificou a censura prévia à imprensa, artes e atividades culturais e permitiu prisões arbitrárias e tortura, com o judiciário impedido de questionar os atos do governo. Contexto histórico, decretado em um ano de grandes protestos estudantis e sociais contra o regime militar, né? Houve uma passeata em 1968, não só no Brasil, mas no mundo todo, em Paris também, né? Contra a guerra do Vietnã, contra as ditaduras, contra a violência, né? E justificaram como resposta a atos subversivos que ameaçavam a Revolução de 1964. Para os militares foi uma revolução, não foi golpe de 64. E as presidências eram trocadas entre os próprios militares, né? E daí aí foi revogado apenas em 1º de janeiro de 1979, durante o governo Geisel, como parte da abertura política. A data de 13 de dezembro é lembrada anualmente para manter viva a memória desse período de endurecimento autoritário e para defender a democracia. 1979 foi o ano que eu nasci. O meu pai, ele foi um militar. Eu não sei o que ele fez na ditadura. A ditadura nunca foi falada dentro de casa, essa palavra ditadura. E daí eu vi no movimento espírita um crescimento da panaceia, os comunistas, espírito comunista, e veio essa panaceia do comunismo, né, contra os comunistas, por espiritismo, né, por autoridades, entre aspas, do espiritismo, que já psicografaram junto com o Chico Xavier, que tem lá em Uberaba um bom programa de caridade, inclusive, né, eu até acho muito bonito, né, o trabalho dele. Só que tem essas questões, né? Depois do bolsonarismo, né? Nós vimos o Divaldo, né? Apoiando e recebendo medalhas, né? Do Bolsonaro, né? Para mim, se você é espírita, você
entende o espiritismo com profundidade, não tem como você apoiar a ditadura, apoiar num período de repressão, apoiar num período de ultraviolência, né? Defender os direitos humanos, ser pacifista, não é ser comunista, né? E eu acho que no espiritismo nós temos fora da caridade não há salvação. Se você tem como essa premissa, né, é um absurdo você defender esse período, que foi um período totalmente repressivo, né, que houve várias violações aos direitos humanos, crimes contra a humanidade, genocídio, e que até agora várias situações não foram devidamente esclarecidas, né, pelos órgãos da justiça, né, o exército não esclareceu, as provas foram queimadas, inclusive, né, houve até a comissão da verdade, né, mas para mim muitas coisas não foram esclarecidas devidamente como deveriam ser. E as provas, né, já faz muito tempo, não tem como comprovar. E se alguém sabe da verdade, não vai dizer também, né? Enfim. E aí eu fui para Uberaba. Já faz um tempinho que eu fui para Uberaba. Já faz um tempinho que eu quero fazer esse vídeo. Mas é como eu estou estudando para concurso, gente, não sobra tempo para fazer. Mas eu tinha que fazer hoje, no dia 13 de dezembro, porque vem no meu timeline, né? Faz 60. Aí eu falei aqui, 68 anos. 67 anos que aconteceu o AI-5. Então, eu tenho que fazer esse vídeo aqui. Porque eu fui para Uberaba, assim, me aprofundar como é que está a cena lá, né, das casas espíritas, como é que está a psicografia. Porque aqui em Guarulhos, por exemplo, é muito difícil conseguir uma psicografia. E a gente vai nas casas espíritas, tem casas espíritas só de estudo, elas não têm psicografia, né? Aí eu queria ver como é que estava em Uberaba. Aí eu fui um dia antes nessa casa, né? E eles estavam fazendo um trabalho de sopa para as pessoas, né? E tinha palestra, é um trabalho muito bonito. E durante a semana eles também têm trabalho de caridade, né, com a população. E tem 2 dias por semana de psicografia. E eu fiquei super animada. Nossa, que legal, né? Tem psicografia aqui, que é outro mundo. Aí eu fui lá e pedi a psicografia, né? Eu fui numa segunda-feira, eu consegui uma folguinha e fui. E daí eu fui contemplada. Só que eu inventei uma história. Eu inventei que meu pai sempre falava de um rapaz, né, que ele morreu em 1973. E eu queria saber o que aconteceu com esse rapaz. Né, meu pai é militar, como eu falei, meu pai é militar, e esse rapaz é esse daqui. Deixa eu mostrar. Porque como esse rapaz nasceu em Campina Grande, meu pai também, aí eu resolvi fazer essa historinha para ver até onde ia a mediunidade dessa pessoa, né? Se ela realmente estava falando a verdade, gente. Ai, meu Deus do céu. RT Clã, tem que botar outra coisa aqui, peraí. Partager, que tá em francês, porque eu estou treinando francês. Aí eu coloquei que o amigo do meu pai era esse rapaz aqui. Até porque dessa questão de falar de comunista, não sei o quê, né, do espírito comunista. Deus o livre recebeu o espírito de um comunista. Ai, gente, todos nós somos filhos de Deus. Deus trata todo mundo igualmente. Se a pessoa, na reencarnação, ela defendeu o comunismo ou defendeu o militarismo, ela vai ser tratada da mesma forma, né? Depende do estado da evolução dela. Se ela fez coisas boas, se ela progrediu, ela vai estar no estado de evolução. Se ele não fez, cometeu crime, mesmo sendo direita, esquerda, centro, vai ter as consequências dos seus atos, né? Mesmo tendo o governo por trás, né? Mas se ele cometeu crime, ele vai, a justiça divina, né? Vai fazer com que ele repense, né, a história dele, né? Com que ele se redima frente a esse crime, né? Então esse rapaz aqui
É Humberto Albuquerque Câmara Neto. Ele nasceu em Campina Grande em 2 de maio de 1947. Não se sabe quando ele morreu. E o desaparecimento dele ocorreu em 8 de outubro de 1973, após ter sido preso por forças de segurança do estado do Rio de Janeiro. E daí ele sumiu, né? Não se sabe nada do que aconteceu dele. Ele era estudante de medicina da Universidade Federal de Pernambuco. E eu coloquei esse rapaz como sendo amigo, né, do meu pai, que ele sempre contava, e daí eu queria ver a reação dessas moça, né? E deixa eu colocar a foto da moça, que ela foi da médium, que, né, que eu fiz a psicografia. Ela fez a psicografia, né? Deixa eu mostrar aqui, peraí. Ai, não. Cadê? A imagem. Ai, gente, peraí, só um pouquinho. Não é essa. Como é que eu faço? Por. Ai, cadê? Ai, gente. Download. Ah, tá aqui. Vamos ver se vai aparecer. Então, essa médium, ela psicografou. E aqui está a psicografia. Aí ela fez algumas anotações. Ela colocou a solicitação. Vou botar aqui a psicografia para vocês, né? Aqui primeiro ela colocou meus dados, ela anotou os meus dados. E depois aqui foi a psicografia. Aí eu falei para vocês. Anotou o meu nome. Ela fala que eu falei que esse rapaz, aí o Humberto é um amigo, né? Que ele morreu ele nasceu em. Eu peguei os dados que como eu mostrei ali, né, do Wikipédia. Só que eu peguei os dados antes, né? Não falei ali para ela, né? Ele nasceu em 47, daí inventei que morreu em outubro de 73. E na idade de 26 anos, tá tudo anotado aqui. Ela tem essas informações. Aí eu falei que ele morreu de infarto. A mãe, eu disse que era falecida, né? Porque provavelmente sim, né? Porque não tem como essa pessoa, a mãe dele, estar viva, né? Estaria com mais de 100 anos. E eu falei que o pai também. Aí disse que tinha irmãos vivos, né? Também não confirmei essa informação. E o meu pai, né, também estava falecido já, e daí falei que morreu de Alzheimer. E daí eu falei dos filhos do pai, né? Eu falei que meu pai tinha 5 filhos, né? E ela não tô aqui, só falei do meu pai, eu não falei nada do Humberto. Aí ela começa assim. Que Deus te abençoe, minha amiga. Ela tá falando que esse aqui é o Humberto, né? Que escreveu isso daqui. Aí o Humberto tá, segundo ela, tá me abençoando. Que Deus te abençoe, minha amiga. Vou agradecer também em nome do seu pai. Foi dele que recebi ajuda também para estar aqui. Imagina, gente, meu pai era militar e o cara era comunista, né? Meu pai falava, né? Isso é subversivo! Né? Ficava irritado lá. Nossa vida da nova morada está sendo muito abençoada. Tu vê que é tudo coisas gerais, né? Assim, nada específico, né? Muito diferente do que foi o tempo vivido aqui. Desse tempo, me recordo de tantas coisas, algumas delas ao lado de seu pai. Não tem como eles terem convivido, gente. O velho e grande amigo de outras vidas. Eu tinha que ficar assim, ó, na hora que ela estava falando para mim, porque depois ela lê, eu ficava assim para não rir na frente dela. Aí, o velho e grande amigo de outras vidas. Seu pai foi para mim como um irmão, do mesmo jeito que tem os outros pelos meus pais. É genérico, né? Ela está inventando isso daqui, não é mediunidade, isso aqui ela está tirando da cabeça dela. A nossa morada recebe pessoas como nós, sem muita sabedoria, mas com muita vontade de aprender. Ela achou que esse rapaz ele foi estudante de medicina, né? Então algum conhecimento esse rapaz tinha, né?
Justo nós que não tivemos o estudo necessário. Ele estudou medicina. Agora já sabemos muito além do que poderíamos um dia sonhar. A minha amiga, sim, eu também sou. Ah, minha amiga, eu também sofri tantas perdas, mas foi sempre atendido pela bondade de Deus. Ela não está falando, né, quais perdas que foram, o que aconteceu com ele, que tipo de morte ele teve, que deve ter sido uma morte, né, bárbara, né, precedida de tortura, né, coisas terríveis, né. Aqui não, ela falou que sofreu algumas perdas. Todo mundo sofre perdas, quem é que não sofre? Mas fui também sempre atendida pela bondade de Deus, todo mundo, sem saber como, mas por gratidão eu hoje vivo para ajudar também. Sem minha verdadeira família, eu também reencontrei os meus avós, os pais, né? Porque ela deduziu, já faz muito tempo que ele morreu, já tá os pais lá, né, do outro lado. É mais como, aqui não é mais como foi, né? Básico do básico, né? Eles também sabem que eu fui um filho, sempre preocupado com todos. Quais filhos? O filho, né, não é preocupado. Mas minha consideração jamais deixou de ser de seu pai. Seus conselhos me deram forças. Imagine meu pai aconselhando ele. Me fizeram escolher tantos caminhos mais seguros. Sabia que aqui também ele está e recebe de, de você o carinho. Sabe que nós também podemos trabalhar em favor dos outros irmãos. Seu pai deixou seu beijo em abraço daqueles para a esposa e os filhos. Agradeço por essa chance. Deus retribua ao amigo, o amigo Humberto Neto. Aí ela escreveu aqui esposa e filhos, porque eu já tinha falado lá, né? Que meu pai deixou minha mãe, meu marido já estava separado. E os filhos, né? Tu vê que foi uma coisa bem genérica, ela não aprofundou em nada. Ela só pegar as informações e ia inventando da cabeça dela. Imagina, né, nunca que meu pai ia conhecer esse rapaz, teria tido algum tipo de relação dele afetuoso. Aí na hora eu fiquei assim olhando para ela, né? Meu Deus, eu não posso rir aqui. E daí outras pessoas foram contempladas, ela chamou outras pessoas, e as pessoas choravam, né, acreditando naquilo que ela estava falando. E ela também ela falava coisas bonitas, assim, né, nada demais, mas não quer dizer que aquilo seja verdade, que o filho da outra pessoa estava falando através dela, né. Eu até pensei, gente, mas descara essa mulher aqui. Daí eu falei, não, ela está falando de uma forma positiva, né? Apesar de ser uma mentira, né? E fica para a consciência dela, né? Eu não vou expor aqui ela, mas aí depois lá na lanchonete, né? Eu fiquei rindo, meu Deus do céu. A mulher inventou tudo, tudo. Ela inventou, tirou da cabeça dela, né? Aí eu queria provar para as pessoas, né, sobre essa corrente que tem no espiritismo, né, que fala, né, que tem medo lá, não é medo, é contra o comunismo, né, e vem com essa panaceia dos comunistas, espíritos comunistas, né, que são inferiores, que não sei o quê. Aí eu queria que um desses médiums, né, recebesse essa mensagem de alguma pessoa que defendeu essas ideias, né, na ditadura. Mas aí eu só consegui essa média aí, eu não consegui ir lá no outro senhor, que é bem mais antigo, mas tem que ir de madrugada. E eu não vou lá de madrugada, né? E para tirar, né? Fazer esse teste com ele, né? E daí deixei só com essa moça aí, já está de bom tamanho. Para você ver, gente, não dá para acreditar em toda a psicografia. Você tem que refletir sempre no que a pessoa está falando. Às vezes a pessoa ela quer essa atenção, depois ela me abraçou, fez uma cara de sofrida, me abraçou. A pessoa até tem boa vontade, quer fazer a caridade, mas ela vai na mentira, né? E as casas espíritas lá têm um bom trabalho de caridade. Aí eu estava na fila esperando, né, para conseguir a fichinha da psicografia, e tinha um senhor que ele falava
que na segunda ele ia lá para psicografia, aí depois tinha, no outro dia tinha sopa não sei aonde, no outro tinha comida não sei aonde, e em cada dia ele ia numa casa espírita. Eu acho que é super importante nós fazermos a caridade, darmos o peixe, mas ensinar a pescar também é importante, né? Em primeiro momento, dar o peixe, quando a pessoa se estabilizar, começar a fazer um processo com ela, né, para ela sair dessa situação de vulnerabilidade e caminhar com as próprias pernas, né? E é bem legal Uberaba, eu gosto bastante dessa cidade, mas tem isso, gente, né? Nós temos que orar e vigiar o tempo todo e refletir e não reproduzir falas que são cheias de preconceito, que não tem nada a ver com o espiritismo, né? Se você acredita que fora da caridade não tem salvação, não tem como você defender alguém que defenda a ditadura, por exemplo, né? Nós temos que ser coerentes com o que nós acreditamos. É isso, gente. Essa foi a minha experiência, né? Eu morri de rir no final. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.